Bom dia a todos, irmãos da Igreja Batista Regular Jardim Amazonas, ouvintes, convidados e demais. Queremos iniciar esse culto aqui com a leitura da Palavra de Deus em Salmo 90, onde leremos dos versículos 14 ao 17. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Oremos. Senhor nosso Deus, de misericórdia e graça, bendizemos, ó Pai, porque o Senhor não tem prazer em afligir ao teu povo, mas o pecado é algo tão sujo, que o Senhor usou o sofrimento e as dificuldades para afastar do coração do homem. Ainda repousamos sobre a tua obra, ó Deus, sobre a tua graça, porque apesar do sofrimento físico e emocional, aquilo que faz o homem voltar-se para ti é o teu Santo Espírito dispondo o coração. E suplicamos pela tua graça a cada um dos teus servos espalhado por toda a terra, que no dia do Senhor esteja cultuando e celebrando o teu Filho, aquele cuja obra redentora iniciou quando prometido no Éden, confirmou quando ele nasceu entre nós, progrediu quando ele morreu, ó Deus, e há de se revelar plenamente quando ele voltar. É no nome e na pessoa dele que nós assim esperamos. Amém. Irmãos, em continuidade, teremos agora a recitação da nossa divisa para 2020, bem como nossa missão. Divisa para 2020, discernindo o tempo, com o versículo de Romanos 13, 11a e b, que nos diz: nossa missão: glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Neste momento, teremos os cânticos, onde celebraremos com os inetos calmo, sereno e tranquilo, e em continuidade ele exaltado. Logo após os cânticos, nós leremos a palavra de Deus lá na carta de Paulo aos Gálatas, os versículos do capítulo 5, versículos 22 a 26. Gálatas, capítulo 5, de 22 a 26.
Assim nos diz a palavra do nosso Deus, Gálatas 5, de 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Neste momento eu quero convidar nosso irmão Pedro Carapiá para nos elevar a Deus em intercessões e súplica. E logo após a oração nós cantaremos o hino 422, Trabalho Cristão. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pelo privilégio de poder estar cultuando ao Senhor. Obrigado pela vida dos membros de Tua igreja. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, Senhor. Venho agradecer pela vida da liderança de nossa igreja. Obrigado pelos irmãos, que são irmãos zelosos, cuidadosos, que procuram honrar e Te glorificar. Que esses irmãos continuem sendo um instrumento do Senhor para servir a Tua igreja, Senhor. Venho orar por esse momento em que estamos atravessando, um momento que muitas pessoas não têm esperança. Venho orar que nós crentes possamos ser instrumentos do Senhor, que possamos estar pregando e estar falando de Jesus Cristo para essas pessoas. E venho interceder também pelos governantes de nosso país, que eles venham ter um entendimento correto nas decisões e que venham estar cientes da grande responsabilidade que lhes foi imposta, Senhor. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Essa oração que eu faço, confiada nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, na sequência do culto, convido-os a abrir as vossas Bíblias em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Antes de Efésio, depois de 2 Coríntios. Gálatas, capítulo 6. Nós leremos dos versículos de 1 a 10. Assim nos diz a palavra. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tiverdes oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós agora cantaremos o hino 422, Trabalho Cristão. Hino 422, Trabalho Cristão.
Irmãos, neste momento nós teremos agora a mensagem, a pregação da palavra do nosso Deus, através do nosso pastor oficial da Igreja Batista Regular de Jardim Amazonas, nosso estimado e muito amado pastor Agemiro. Muito bom dia, queridos irmãos. É um prazer novamente chegar até vocês através desse vídeo para compartilhar convosco um pouco da palavra do bom Deus. Para tanto, vos convido a abrirem vossas Bíblias no livro de Deuteronômio. Então, Deuteronômio 32, onde nós leremos os versículos de 48 a 52. Diz assim o texto sagrado: Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: Sobe a esse monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que dou aos filhos de Israel como possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra de fronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Queridos irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos de Ti, ó Deus, a direção para esse tempo que passaremos em torno da Tua palavra. Dá, Pai, que ela ache guarida em nossos corações. E que, ó Deus, pela força do Teu Espírito, possamos aplicá-la em nossa vida, sempre visando a honra, a glória e o louvor do Teu santo nome. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o tema que eu dei a essa homilia nessa manhã é frustração? Sim, interrogação. Frustração? Frustração é um sentimento de tristeza ou aborrecimento diante de uma expectativa não concretizada. Quando eu terminei essa homilia e eu procurava então uma introdução para ela, eu peguei um artigo de um jornal aqui do interior paulista, da data de 19/2/2018. Nesse jornal contém uma matéria onde então é falado sobre esse assunto. No cabeçalho ali daquela matéria se lê: a dor diante do não. A matéria seguia dizendo: você já parou para pensar que o único período da nossa vida onde tivemos todas as nossas necessidades supridas é quando estávamos dentro do útero materno? Pois é, todo ser humano, sem exceção, está sujeito às frustrações assim que aterriza nesse mundo. Isso acontece desde quando somos bebês e permanece na vida adulta. Teoricamente, ao longo da vida, a tolerância vai sendo desenvolvida e o indivíduo aprende a lidar com as adversidades. Mas na prática, nem sempre isso acontece. Tem muito marmanjo reagindo de forma infantil e mimada diante de um não. Alguém poderia pensar que Moisés tenha se sentido frustrado porque depois de tanta luta. Pense comigo, Moisés poderia muito bem ter se sentido frustrado, porque depois de tanta luta, a partir lá do Egito e no deserto afora, as lutas que ele enfrentou com aquele povo que o Senhor diz de dura serviço, um povo difícil, uma multidão que saíra do Egito. Imagine as lutas que Moisés então não enfrentou naquele deserto. E é óbvio que o grande sonho do grande líder, né, era a sua entrada na terra prometida.
Deuteronômio 3, 23 e 26 deixa claro que Moisés orava com frequência depois daquele episódio, fatídico episódio ali em Cádiz, onde o Senhor, eu já falei, vemos aqui na leitura, não é? Ele prevarica ali e ele não santifica o Senhor diante do povo ali, naquele momento onde havia fome, sede ali. E ele então prevarica ali, e ele então bate 2 vezes na rocha, ao invés de falar a rocha. Então, meus queridos irmãos, depois daquele episódio ali, nós vimos lá em Deuteronômio 3:23 que Moisés orava. Isso com frequência, os verbos hebraicos ali deixa claro que ele orava com frequência. Porém, o versículo 26 mostra que Deus o proibiu de voltar a falar naquele assunto. Deus diz para ele, olha, não me fale mais desse assunto. É um caso encerrado. Porque Deus já havia falado que ele não entraria na terra prometida. Imagine, irmãos, ele que viera sonhando com aquela promessa, de entrar na terra prometida. E depois desse episódio, então, o Senhor disse que ele não entraria. E nós vemos Moisés orando ao Senhor, e o Senhor falando, basta, não me fale mais nisso. E o verbo hebraico mostra que ele orava com frequência, pedindo que Deus então reconsiderasse a sua decisão de não deixá-lo, Moisés, não deixá-lo entrar na terra prometida. Ele havia cometido um pecado que para alguns, para alguém na sua posição, era muito mais grave. Em Cádiz, ao invés de falar a rocha, Moisés feriu a rocha com raiva. Isso está em Números 20:10. Essa atitude de ferir a rocha e suas palavras não trouxeram glória, senão a ele mesmo e Arão. E assim, o grande líder teve que sofrer as consequências do seu pecado, que foi a sua não entrada na terra prometida. Moisés frustrado, por mais que fosse homem, e todo homem está sujeito a falhas. Eu não creio que a dor do não tenha gerado tal sentimento nesse grande líder. E com isso tudo em mente, eu afirmo o seguinte, quando alguns atributos de Deus são considerados, não deixe espaço para a frustração. Quando alguns atributos de Deus são considerados, não deixe espaço para a frustração. E você poderia me perguntar, pastor, quando quais atributos de Deus são considerados, não deixe espaço para a frustração? E nessa manhã eu gostaria de pensar com você sobre pelo menos 3 atributos de Deus, os quais, quando são considerados, não deixe espaço para a frustração. O primeiro desse atributo, nós vamos extrair dos versículos 48 e 49. Acompanhe comigo. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo, sobe a esse monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de frente para Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. De novo, vamos ler o 52 também. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Eu gostaria que você gravasse só essa última parte do versículo, a terra que dou aos filhos de Israel. Queridos, o primeiro atributo de Deus, o qual quando é considerado, não deixa espaço para frustração, é a graça. Se perguntássemos, ou perguntarmos para qualquer cristão o que é graça, define esse atributo de Deus para mim. Certamente eles nos dirão que graça é favor imerecido. Graça é favor imerecido. A primeira coisa que nós entendemos, segundo R6 Pro, a primeira coisa que nós entendemos sobre graça é o que ela não é. Não é algo que merecemos, segundo R6 Pro. De fato, se isso for tudo o que nós entendemos de graça, Deus vai ficar muito feliz conosco, porque nós já entendemos.
merecemos, é um favor, é uma dádiva, é um presente. Então, segundo Sproul, ele diz, se nós entendermos só isso sobre graça, Deus já estará feliz conosco, porque nós entendemos que ela não é algo que nós recebemos, não é? Por algo que nós fizemos, mas é um presente, uma dádiva. Então, aqui está a nossa definição explicativa de graça. É imerecida. Se continuarmos olhando por essa ótica, vamos entender por que acreditamos que não havia frustração em Moisés. De Gileade até Dan, e toda a terra de Naftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá e o Neguebe. Então Deus mostra, lá no capítulo 33, Deus mostra tudo isso para Moisés, toda essa terra. A primeira coisa que, né? Então Deus mostra isso. Essa é a terra que em juramento prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. Se tratava de uma herança. Algo pelo qual os beneficiários não trabalharam. Era um presente, era uma dádiva. Não se tratava de uma recompensa. Não se tratava de uma paga, era um presente. Por mais que os patriarcas mencionados, não é? Abraão, Isaac e Jacó, por mais que esses patriarcas mencionados fossem homens piedosos, não foi a piedade deles que lhes fizeram portadores dessa promessa, mas foi a graça de Deus. Não é? Mas única e exclusivamente a graça de Deus. Só de olhar para a tão sonhada terra, Moisés certamente já se sentia agradecido, pois os mencionados patriarcas, a quem primeiro foi prometido, nem isso puderam ver, somente os seus descendentes. E Moisés, ainda que não entrasse na terra, mas ele estava vendo a terra. Só isso já era um motivo de grande alegria, de grande satisfação. Não havia nenhum sentimento de débito, ou, né, não havia nenhum sentimento de débito, não é, de Moisés para com o Senhor. Né? Ou seja, Moisés não se sentia como se Deus estivesse lhe devendo algo. Não é? De algum sentimento de um débito não sanado. Não, Moisés não pensava assim. Não é? De forma nenhuma. Ele havia prometido dar, ou seja, o Senhor havia prometido dar e estava cumprindo a sua promessa. E Moisés estava sendo testemunha disso. Acredito piamente que havia ações de graças no coração do idoso líder, mas não um sentimento de frustração. O Cântico 132 do cantor cristão, chamado Ebenezer, diz: devedor a tua graça cada dia e hora sou. Devedor a tua graça cada dia e hora sou. E o salmista, no Salmo 116, 12, diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Que darei ao Senhor? Que recompensa, o que eu farei por todos os benefícios que o Senhor me tem dado? Queridos, nós somos credores. Não somos credores, perdão, somos devedores. Quer dizer, não somos credores, somos devedores. Deus não nos deve absolutamente nada, mas nós lhe devemos absolutamente tudo. O que temos ou somos de bom é única e exclusivamente por sua bondade e por sua graça. Nós merecíamos o pior, mas Deus, por graça, não determinou não nos dar o pior. A grande questão é que muitas vezes pensamos ou consideramos, não é, em demasia o que fazemos como alguma coisa importante. Ou se o mérito em lograr bom êxito nessa ou naquela área fosse nosso. Jó disse:
se ele pensasse somente em si e recolhesse o fôlego de vida, toda a carne expiraria. Expiraria. Nem Moisés, nem nenhum de nós tem qualquer mérito em relação às boas coisas que fazemos. O mérito é todo de Deus. Pensando assim, não existe nada absolutamente a colocar na conta a nosso favor. O produto, ou seja, o resultado, é a graça de Deus. Eu duvido que um homem piedoso como Moisés, com seus 120 anos de idade e de caminhada com Deus, não é só a idade, mas é de caminhada com Deus. Porque as cãs são importantes quando anda no caminho da justiça. Esse idoso homem de 120 anos de idade e de caminhada com Deus, eu acho, irmãos, impossível de crer que esse homem de 120 anos de idade e de caminhada, de lutas com Deus, reagiria de forma infantil e mimada diante de um não de Deus. Mas outro, segundo atributo de Deus, o qual quando é considerado, não deixa espaço para a frustração, nos vem do versículo 51. Acompanhe comigo aí, só o 51. Porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, ao deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Versículo 51. O segundo atributo de Deus, o qual, quando é considerado, não deixa espaço para frustração, é a justiça. O verbo hebraico, traduzido como prevaricar, só é usado de maneira figurativa. E um dos seus sentidos é agir de maneira traiçoeira, rebelar-se, violar a obediência devida. Esse verbo quase sempre indica uma ação voluntária. Acrescente o fato de que tudo isso se deu à vista de todos aqueles diante dos quais Moisés tinha que dar exemplo. Ele era o líder. Então acrescente a gravidade disso. Foi diante dos filhos de Israel, diante de pessoas que ele precisava dar exemplo. Queridos, como já mencionamos, ainda que de outra maneira, o grau de importância da transgressão, ela era e é proporcional com o grau de importância daquele que a praticou. Daquele que a praticou. Definitivamente. Moisés não era qualquer um, mas um líder escolhido por Deus para liderar seu querido povo. Ele era o legislador nas questões legais e religiosas. Portanto, suas ações tinham um peso proporcional à sua posição. A Bíblia diz, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Isso está em Lucas 12, 48. Deus, em sua justiça, determinou que Moisés não entrasse na terra prometida. Perdoado, sim, mas não livre das consequências dos seus atos. Jeremias diz, justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Ainda em Jeremias, Deus diz, por que disputais comigo? Todos vós transgrediste contra mim, diz o Senhor. Jeremias 2, 29. E Naum 1, 2, 3 diz, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Queridos, conta-se que certa mulher, ela estava no aeroporto, e ela estava ali esperando sua hora de embarcar, e ela resolveu abrir a sua bolsa e pegar um pacote de biscoito e começar a comer, e assim o fez. Abriu a sua bolsa e começou a comer o seu biscoito. E aí nesse tempo um rapaz se sentou ao lado dela
e começou a comer dos biscoitos dela. Ela pegava um biscoito, o rapaz pegava o outro. E ela, para manter a educação, não quis falar nada e foi. Ela pegava um biscoito, comia, e ele pegava o outro, comia, e foi assim. E ela por dentro, ela, mas que rapaz abusado. E ela não queria, não era ser mal educada. E uma senhora educada não queria agir, não é? De uma maneira assim, a errar. E ela continuou comendo, pegava um, ele pegava um, ela pegava outro, até que chegou, quando ela olhou no fundo do pacote, só sobrou um biscoito. E ela pensou consigo mesma, será que ele vai ter coragem de pegar o último biscoito? E ele pegou. Pegou e comeu. E ela então, e quando ele pegou e comeu o último biscoito, ele se levantou e saiu. Ela ficou irritada. Ela ficou nervosa. Disse, mas que rapaz abusado, eu deveria ter falado alguma coisa. Que abuso. E quando então anunciou o seu voo. E ela então foi, abriu a sua bolsa para pegar o bilhete de embarque. Qual não foi a sua surpresa? O seu biscoito estava dentro da sua bolsa, o seu pacote de biscoito intacto. Na verdade, ela pensou que havia pego o pacote de biscoito da sua bolsa, mas aquele pacote de biscoito era do rapaz e não dela. Irmãos, você pensou? Pense um pouco nisso. Nosso senso de justiça em relação a Deus é semelhante à moral dessa história. Nós pensamos que Deus está nos lesando. Nós pensamos que Deus está nos tirando algo que é nosso, mas não é, é dele. Nós só pensamos que estamos sendo injustiçados ou tendo nossos direitos violados. Definitivamente, não somos inocentes. E nem poderíamos ser diante de um Deus santo. Olha o quadro que Deus pinta de mim e de você. Da planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Há só feridas, contusões, chagas vivas, que não foram espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Isaías 1,6. Isso descreve todos os homens que ainda não foram remidos pelo sangue de Cristo. E se hoje não nos descreve, é por graça. Mas esses somos nós. Ou fomos nós. Outrora. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês. A necessidade de justificação pressupõe culpa. Se precisamos de justificação, é porque nós somos culpados. Ainda que os efeitos do pecado original não possam nos fazer perder o privilégio de entrar na Canaã celestial, ainda pode fazer muito estrago do lado de cada vida. Ainda podemos perder muito devido ao pecado. E a justiça de Deus determina, não erreis. De Deus não se deixa escarnecer. Pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Mas o terceiro atributo de Deus que eu queria pensar com vocês está no versículo 52, que diz: pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Eu quero guardar com vocês, não entrarás nela. Com isso eu quero dizer que o terceiro atributo de Deus, o qual, quando é considerado, não deixa espaço para frustração, é a soberania. Não entrarás nela. O Senhor, alguém pode perguntar a essa altura, pastor, o Senhor não poderia ter aliviado para Moisés? Alguém poderia perguntar. Não bastaria uma repreensão ou uma punição mais leve? Não tratou o Senhor Deus com mais brandura, com muitos outros servos que cometeram pecados graves ao longo da história? Eu diria que sim.
Muitas pessoas falam, pastor, mas fulano de tal não cometeu um pecado grave ao longo da história, tão grave assim. Estão lembrados da mensagem de Natan para Davi? Olha, por tua causa, o nome do Senhor foi vituperado. O Senhor te perdoou. Mas olha, é claro que a criança ali, que gerara com Batseba, aquele filho, morreu. Mas Davi continuou como rei de Israel. Alguém poderia dizer, até citando outros personagens, mas não poderia o Senhor ter tratado a Moisés com mais brandura? Eu creio que poderia responder afirmativamente. Não poderia ter aliviado para Moisés? Poderia. Não bastaria, quem sabe ele não poderia ter usado uma punição mais leve? Poderia. Eu creio que poderia responder afirmativamente a todas essas indagações. E acrescentaria: o Senhor Deus não seria injusto se optasse em deixar Moisés entrar na terra prometida, não fazendo qualquer coisa contra, e não estaria fazendo qualquer coisa contra a sua natureza. E é impossível que ele faça algo contra a sua natureza. Então ele poderia deixar tranquilamente Moisés entrar na terra e não estaria fazendo nada contra a sua própria natureza. Ele seria o mesmo Deus. Só que Deus é soberano. Ele tem todo o direito de agir conforme lhe apraz e não tem que dar satisfação a ninguém. Ele tem todo o direito de agir como lhe apraz e não tem obrigação de dar satisfação para ninguém. Em sua soberania, ele determinou que Moisés não entrasse na terra prometida. E não entrou. Está encerrado o assunto. Cairia bem o que o próprio Deus havia dito a Moisés quando insistia para entrar, não é, na terra prometida. E eu já falei que o verbo hebraico ali mostra que Moisés estava insistindo, orando, não é, repetidas vezes para que Deus então relevasse, mudasse a sua opinião. E o que Deus falou lá atrás cairia muito bem aqui. Basta. Não me fales mais nisso. Em sua soberania, a decisão estava tomada e não havia nada que pudesse mudar. Arbitrariedade? Estaremos pecando só em pensar tal coisa. Lembremos-nos do ponto anterior, onde falamos da justiça. Ai daquele que contende com o seu Criador. O caco, entre outros cacos, de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou diria a tua obra: não tens mãos? Isaías 45, 9. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Romanos 9, 21. Queridos, os seres humanos, em geral, gostam muito da ilusão do controle. Nós gostamos da ilusão do controle. Gostamos de pensar que somos donos dos nossos narizes, que fazemos e acontecemos. Ficamos felizes quando isso e aquilo parece dar certo, quando nós planejamos algo e conseguimos então concretizar os nossos planos. Como nós ficamos felizes quando isso acontece. Muito felizes. No entanto, quando somos forçados a encarar a realidade, nos confundimos. Aí entra a frase que usei na introdução 1 dessa mensagem, né? Tem muito marmanjo reagindo de forma infantil e mimada diante de um não. No entanto, quer goste você, quer goste eu, ou deixe de gostar, o não é dado como resposta. Davi foi todo feliz. Dizer para o profeta que iria construir um templo
templo ao Senhor, e o profeta viu que a ideia era tão boa, diz, olha, faça tudo o que está em teu coração, porque o Senhor é contigo. E Davi feliz da vida, porque Davi não se conformava em estar morando numa casa aplainada, bonita, enquanto o Senhor ainda não tinha uma casa, mas a Arca da Aliança ficava numa tenda. Então Davi diz, olha, eu estou incomodado com isso, e eu vou construir uma casa. E o profeta então, também muito animado, diz, vai, faça tudo o que está em teu coração, que o Senhor é contigo. Mas o Senhor veio ao profeta e diz, olha, diz ao meu servo Davi que ele não vai me construir casa. Deus diz não. Deus diz não quando Davi orou pelo filho de Batseba, para que aquela criança não morresse. Ele jejuou, ele orou dia e noite para aquela criança. Mas Deus diz não. Queridos, o Senhor Deus não quis que se realizasse. Amém. A Bíblia diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 16:1. Não somos Deus. Não temos o controle. Apenas muitas vezes brincamos de Deus e fazemos de conta que temos o controle. No entanto, essa brincadeira, se é que podemos chamar de brincadeira, é perigosa, pois sempre termina em frustração. Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos o ano, negociaremos, ganharemos e ganharemos. No entanto, não sabes o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Não somos Deus. Não temos o controle. E quanto mais encararmos essa realidade, mais longe estaremos da frustração. Como eu disse no começo, quando alguns atributos de Deus são considerados, não deixa espaço para a frustração. O primeiro atributo de Deus, o qual, quando é considerado, não deixa espaço para a frustração, é a graça. O segundo atributo de Deus, o qual, quando é considerado, não deixa espaço para a frustração, é a justiça. O terceiro atributo de Deus, o qual, quando é considerado, não deixa espaço para a frustração, é a soberania. Eu espero que consideremos não só esses atributos de Deus, mas todos os seus atributos. Isso nos livrará, será um antídoto contra muitos males que assolam muitas pessoas. Curva a tua cabeça. Feche teus olhos. Vamos orar. Ó Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia. A tua palavra foi, ó Deus, pregada, mas não foi ultimada, porque sabemos, Pai, que isso é prerrogativa do teu Espírito. Abençoa, pois, a tua palavra no coração dos teus servos que ouviram, ó Deus, onde quer que estejam, nos seus lares, longe daqui de onde estou, mas que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa operar no coração de cada um e ajudar, ó Deus, incomodá-los para que possam, ó Deus, aplicar essa palavra em suas vidas. Que o Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos. Que o Senhor Deus vos abençoe, vos guarde, dando um dia na presença dEle. E se vida Deus nos der, eu creio que à noite estaremos novamente juntos para podermos continuar o nosso culto ao nosso Deus. Que Deus abençoe, queridos. Que Deus abençoe. Queridos irmãos e amigos, após ouvirmos a palavra, nesse momento nós teremos o último cântico
e encerraremos esse tempo pela manhã. Obrigado a todos.